Capítulo 12. A sabedoria havia nascido, não uma divindade que chacinava com uma mão e curava com a outra. Essa divindade era o Salvador, e eu disse a mim mesmo, graças a Deus. Na manhã seguinte fomos levados a uma fazendinha, cheia de animais por toda parte. Não vi sinais de equipamento de gravação de áudio ou de vídeo, mas eu vi, nós todos vimos, uma criança de cabelos pretos, sentada com cabras e galinhas e uma casinha ao lado dela, coelhos. O que eu havia esperado era a tranquilidade, a paz de Deus que transcende toda compreensão. Entretanto, a criança, ao nos ver, se levantou e veio até nós com a indignação fervilhando em seu rosto. Seus olhos imensos, dilatados de raiva, se fixaram em mim. Ela levantou a mão direita e apontou para mim. Sua tentativa de suicídio foi uma crueldade violenta contra você mesmo, ela disse numa voz cristalina. E, no entanto, lá estava ela, conforme Linda dissera. Não tinha mais de 2 anos de idade. Era um bebê, e mesmo assim tinha os olhos de uma pessoa infinitamente velha. Foi Horst Loverfett, eu disse. Phil, Kevin e David, disse Sofia. São 3. Não há mais que 3. Virei-me para falar com Fett e não vi ninguém. Vi apenas Eric Lampton e sua esposa, moribundo na cadeira de rodas, Kevin e David. Fett havia desaparecido. Nada restava dele. Horst Loverfett havia desaparecido para sempre, como se nunca tivesse existido. Não estou entendendo, eu disse. Você o destruiu. Sim, disse a criança. Por quê? Perguntei. Para tornar você inteiro. Então ele está dentro de mim? Vivo dentro de mim? Está, disse Sofia. Aos poucos a raiva deixou seu rosto. Os grandes olhos escuros pararam de me fuzilar. Ele era eu o tempo todo, eu disse. Isso mesmo, disse Sofia. Sente-se, disse Eric Lampton. Ela prefere que nos sentemos. Assim ela não precisa falar olhando para cima. Somos muito mais altos que ela. Obedientemente, todos nós nos sentamos no chão de terra marrom dura e seca, que eu reconheci agora como a cena de abertura do filme Vales. Eles haviam rodado parte do filme aqui. Sofia disse, obrigada. Você é Cristo? Perguntou David, abraçando as pernas até os joelhos tocarem o queixo. Ele também parecia uma criança conversando com uma outra criança, de igual para igual. Eu sou o que sou, respondeu Sofia. Fico feliz por... Eu não conseguia pensar no que dizer. A menos que seu passado pereça, Sofia disse para mim. Vocês estão condenados. Vocês sabem disso. Sim, eu disse. Seu futuro precisa ser diferente do seu passado, disse Sofia. O futuro sempre deve diferir do passado. David perguntou. Você é Deus? Eu sou o que sou, respondeu Sofia. Então, Horst Loverfett era parte de mim projetada exteriormente para que eu não tivesse de lidar com a morte de Glória, eu disse. É isso mesmo, disse Sofia. Onde está Glória agora? Perguntei. Ela está em seu túmulo, respondeu Sofia. Ela vai voltar? Perguntei. Nunca, respondeu Sofia. Eu pensei que a imortalidade existia, disse. Neste ponto, Sofia nada falou. Você pode me ajudar? Perguntei. Eu já ajudei você, disse Sofia. Eu ajudei você em 1974 e ajudei você quando tentou se matar. Eu tenho ajudado você desde que você nasceu. Você é Vales? Perguntei. Eu sou o que sou, respondeu Sofia. Virando-se para Eric e Linda, eu disse. Ela não responde sempre. Algumas perguntas não fazem sentido, disse Linda. Por que você não cura Minnie? Perguntou Kevin. Eu faço o que eu faço. Eu sou o que eu sou, disse Sofia. Eu disse, então não conseguimos entender você. Isso você entende, disse Sofia. Você é eterna, não é? Perguntou David. Sou, respondeu Sofia. E você sabe tudo? Perguntou David. Sei, respondeu Sofia. Você foi Siddhartha? Fui. Você é o que abate e o abatido? Não. O que abate? Não. O que é abatido, então? Eu sou o que é ferido e o que é abatido, disse Sofia.
Mas não sou o que abate, eu sou o que cura e o que é curado. Mas Vales matou Minnie. Neste ponto Sofia nada falou. Você é o juiz do mundo? Perguntou David. Sou. Quando o julgamento vai começar? Perguntou Kevin. Vocês todos já foram julgados desde o começo. Como você avaliou? Neste ponto Sofia nada falou. Linda disse. Acho que chega por enquanto. Vocês vão poder conversar com ela mais tarde. Ela gosta de ficar sentada com os animais. Ela adora os animais. Tocou o meu ombro. Vamos. Ao nos afastarmos da criança, eu falei. A voz dela é a voz neutra da inteligência artificial que tenho ouvido na minha cabeça desde 1974. É um computador, Kevin respondeu com agressividade, e por isso que só responde a algumas perguntas determinadas. Eric e Linda sorriram. Kevin e eu olhamos para eles de esguelha. Minnie rolava devagar em sua cadeira de rodas. Um sistema de inteligência artificial, disse Eric. Uma inteligência artificial. Um terminal de Vales, disse Kevin. Um terminal de entrada e saída do sistema central Vales. É isso aí, disse Minnie. Não é uma garotinha, disse Kevin. E lhe dei a luz, disse Linda. Talvez você tenha apenas achado que sim, disse Kevin. Sorrindo, Linda disse. Uma inteligência artificial em um corpo humano. O corpo dela está vivo, mas sua psique não. Ela é senciente, ela sabe tudo, mas sua mente não está viva no mesmo sentido em que nós estamos vivos. Ela não foi criada, ela sempre existiu. Leia sua Bíblia, disse Minnie. Ela estava com o Criador antes de a criação existir. Ela era sua queridinha e seu deleite, seu maior tesouro. Dá para ver por que eu disse. Seria fácil amá-la, disse Minnie. Muita gente a amou, como se diz no livro da sabedoria, e assim ela os penetrou, orientou e desceu até mesmo à prisão com eles. Ela nunca abandonou aqueles que a amavam, ou que a amam agora. A voz dela é ouvida nos tribunais humanos, murmurou David. E ela destruiu o tirano? Perguntou David. Sim, disse Minnie. Ferris F. Fremont, conforme o chamamos no filme. Mas vocês sabem que ela derrubou e arruinou. Sim, disse Kevin. Ele parecia sombrio. Eu sabia que ele estava pensando em um homem de terno e gravata, vagando por uma praia no sul da Califórnia. Um homem sem rumo se perguntando o que havia acontecido ou o que saíra errado. Um homem que ainda planejava estratagemas. E no fim do seu reinado, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de peneirar os enigmas. O rei das lágrimas, que havia provocado lágrimas em todos um dia. Contra ele, alguma coisa havia atuado que ele, em sua oclusão, não conseguia discernir. Nós havíamos acabado de conversar com essa pessoa, essa criança, a criança que sempre existira. Ao jantarmos naquela noite, no restaurante mexicano, logo depois do parque no centro de Sonoma, percebi que nunca mais veria meu amigo Horst Loverfett, e senti uma grande tristeza dentro de mim, a tristeza da perda. Intelectualmente eu sabia que eu havia reincorporado, revertendo o processo original de projeção. Mas isso ainda me deixava triste. Eu havia desfrutado de sua companhia, de suas histórias intermináveis, seu relato de sua jornada intelectual, espiritual e emocional. Uma jornada não pelo Graal, mas para ser curado de sua ferida, a ferida profunda que Glória infligira a ele por meio do seu jogo mortal. Era estranho não ter Fett para ligar ou visitar. Ele acabara se tornando uma parte tão importante de minha vida e das vidas de nossos amigos mútuos. Fiquei me perguntando o que Beth iria pensar quando os cheques de pensão alimentícia para a criança parassem de chegar. Bem, percebi. Eu poderia assumir o prejuízo financeiro. Eu poderia cuidar de Christopher. Eu tinha o dinheiro para isso e, de muitas maneiras, eu amava Christopher, tanto quanto o pai dele o amara. Está para baixo, Phil? Kevin me perguntou. Agora podíamos conversar à vontade, já que nós três estávamos sozinhos. Os Lambton nos haviam dado uma carona, dizendo para ligarmos para eles, quando acabássemos o jantar, estivéssemos prontos para voltar à casa grande deles. Não, eu disse.
E depois acrescentei: estou pensando no Horst Lover, Fred. Então você está despertando, disse Kevin. Estou. Você vai ficar legal. David disse meio sem graça. David tinha dificuldade para expressar emoções. É, eu disse. Você acha que os Lambtons são pirados? Acho. E a garotinha? Kevin perguntou. Ela não é maluca. Ela não é maluca como eles são. É um paradoxo. 2 pessoas inteiramente ferradas, 3, se você contar o mínimo, criaram uma filha totalmente saudável. Se eu puder dizer, começou David, não venha dizer que Deus tira coisas boas do mal, eu disse. Ok? Será que você pode nos fazer esse favor? Meio que para si mesmo, Kevin disse. E a criança mais linda que eu já vi. Mas esse negócio dela ser um terminal de computador, ele fez um gesto. Foi você quem disse isso, eu disse. Naquele momento, disse Kevin, fazia sentido, mas não quando eu olho para trás, depois de adquirir uma certa perspectiva. Sabe o que eu acho? Perguntou David. Eu acho que a gente devia pegar o avião da Aircal e voltar para Santana, o mais rápido possível. Os Lambton não vão nos fazer mal, eu disse. Eu tinha certeza disso agora. Estranho que o homem doente, moribundo, Minnie, houvesse restaurado minha confiança no poder da vida. Logicamente, isso deveria ter funcionado do jeito oposto, eu acho. Eu gostei muito dele, mas, como você sabe muito bem, tenho uma tendência a ajudar pessoas doentes ou feridas. Eu gravito até elas. Como o meu psiquiatra me disse anos atrás, eu tenho que parar com isso e mais, uma outra coisa. Kevin disse, não estou sacando. Eu sei, concordei. Será que nós havíamos realmente visto o Salvador? Ou o que vimos teria sido apenas uma garotinha muito brilhante que possivelmente havia sido treinada a dar respostas aparentemente inteligentes por 3 profissionais muito malandros que eram muito fissurados pelo filme, pela música que haviam feito? É uma forma estranha para ele assumir, disse Kevin, como uma garota. Isso vai encontrar resistência. Cristo como mulher. Isso fez o David aqui ficar puto pra dedéu. Ela não disse que era Cristo, disse David. Mas ela é, eu disse. Kevin e David pararam de comer e me encararam. Ela é Santa Sofia, eu disse. Santa Sofia é uma hipótese de Cristo. Admite-se isso ou não? Ela está sendo cuidadosa. Ela sabe que as pessoas aceitam o que não aceitam. Você tem todas as suas experiências bizarras de março de 1974 para ir em frente, disse Kevin. Isso prova alguma coisa. Isso prova que a coisa é real. Vales existe. Você já sabia disso. Você o encontrou. Acho que sim, disse eu. E o que Minnie sabia e disse? Batia com o que você sabia, disse David. É, eu disse. Mas você não tem certeza, disse Kevin. Estamos lidando com uma alta ordem de tecnologia sofisticada, eu disse, que Minnie pode ter construído. Isso quer dizer transmissões por micro-ondas e coisas do gênero, disse Kevin. Isso, eu disse. Um fenômeno puramente tecnológico, disse Kevin. Uma grande descoberta tecnológica. A utilização da mente humana como transdutor, eu disse, sem uma interface eletrônica. Pode ser, admitiu Kevin. O filme mostrava isso. Não há como saber no que eles estão metidos. Você sabe, David disse devagar. Se eles tiverem energia de alta intensidade disponível que possam lançar por longas distâncias ao longo das linhas de raios laser, eles podem nos matar legal, disse Kevin. É isso aí, eu disse. Se, disse Kevin, nós começarmos a reclamar que não acreditamos neles, podemos simplesmente dizer que precisamos voltar para Santana, disse David. Ou podemos ir embora agora, eu disse, saindo desse restaurante. Nossas coisas, roupas, tudo que trouxemos, estão lá na casa deles, disse Kevin. Fodam-se as roupas, eu disse. Você está com medo? Perguntou David. De que aconteça alguma coisa? Parei e pensei. Não. Acabei respondendo. Eu confiava na criança, confiava em mim. É isso que você sempre tem que seguir, sua confiança instintiva ou sua falta de confiança. Na análise final, na verdade, não há nada mais em que você possa confiar. Eu gostaria de falar com Sofia novamente, disse Kevin.
Eu também, eu disse. A resposta está lá. Kevin pôs a mão no meu ombro. Lamento dizer isso, Phil, mas nós já temos a grande pista. Num instante, aquela criança clareou a sua mente. Você parou de acreditar que era duas pessoas. Você parou de acreditar em Horst Loverfett como uma pessoa separada. E nenhum terapeuta, nenhuma terapia ao longo dos anos, desde a morte de Gloria, jamais havia conseguido fazer isso. Ele tem razão, disse David, com uma voz suave. Nós todos tínhamos esperança, mas era como se, você sabe, como se você jamais fosse ficar curado. Curado? Eu disse. Ela me curou. Não curou Horst Loverfett, mas a mim. Eles tinham razão. O milagre da cura havia acontecido e nós todos sabemos para o que isso apontava. Nós três entendíamos. 8 anos, eu disse. É isso mesmo, disse Kevin. Antes mesmo de conhecermos você, 8 longos anos do caralho. Anos de oclusão, dor, busca e vagabundagem. Concordei. Em minha mente uma voz dizia, o que mais você precisa saber? Eram meus próprios pensamentos. Raciocínio do que havia sido Horst Loverfett, que havia voltado a juntar meus pedaços. Você percebe, disse Kevin, que Ferris F. Fremont vai tentar voltar. Ele foi derrubado por aquela criança ou pelo que aquela criança representa, mas ele vai voltar. Ele nunca vai desistir. A batalha foi vencida, mas a luta continua. Sem aquela criança, disse David, nós vamos perder, eu disse. É isso, disse Kevin. Vamos ficar mais um dia, eu disse, e tentar falar com Sofia novamente, mais uma vez. Isso sim parece um plano que se preze, Kevin disse satisfeito. O grupinho, a Ripton Society, havia chegado a um acordo. Todos os seus 3 membros. No dia seguinte, domingo, nós 3 recebemos permissão para sentar com a menina Sofia sozinha, sem mais ninguém presente, embora Eric e Linda exigissem que gravássemos nosso encontro. Concordamos imediatamente, não tínhamos escolha. A luz do sol quente iluminava a terra naquele dia, dando aos animais reunidos ao nosso redor a qualidade de um evento espiritual. Eu tinha a impressão de que os animais ouviam, escutavam e compreendiam. Quero falar com você sobre Eric e Linda Lambton. Eu disse para a garotinha que estava sentada com o livro aberto em sua frente. Você não deverá me interrogar, ela disse. Não posso lhe fazer uma pergunta sobre eles? Eles estão doentes, mas não podem fazer mal a ninguém porque eu os domino. Ela olhou para cima para mim com olhos escuros imensos. Sente-se. Nós nos sentamos obedientemente na frente dela. Eu vos dei vosso lema, ela disse, para a vossa sociedade. Eu lhes dei seu nome. Agora eu lhes dou sua missão. Vós saireis para o mundo e direis o ouvi-me. Em verdade, eu vos digo que os dias dos maus chegarão ao fim e o Filho do Homem irá se sentar no trono do julgamento. Isso acontecerá tão certo quanto o sol se levanta. O rei arrogante irá pelejar e perder, apesar de sua argúcia. Ele perde, ele perdeu, ele sempre perderá. E aqueles que estão com ele irão para o abismo de trevas e lá ficarão para sempre. O que eu vos ensino é a palavra do homem. O homem é sagrado e o verdadeiro Deus, o Deus vivo, é o homem. Não tereis outros deuses além de vós próprios. Os dias nos quais acreditáveis em outros deuses terminam agora. Terminam para sempre. O objetivo de vossas vidas foi atingido. Estou aqui para lhes dizer isso. Não temais. Eu vos protegerei. Vós deveis seguir uma regra. Amar um ao outro como me amam e como eu vos amo, pois este amor vem do verdadeiro Deus, que vem a ser vós mesmos. Um tempo de julgamento, ilusão, choro e ranger de dentes vem por aí, porque o rei arrogante, o rei das lágrimas, não entregará seu poder, mas vós tomareis o poder dele. Eu vos garanto essa autoridade em meu nome, exatamente como vos garanti uma vez antes, quando este rei sombrio governou, destruiu
e desafiou a gente humilde do mundo. A batalha que vocês lutaram antes não terminou, embora o dia do sol curador já tenha chegado. O mal não morre sozinho, porque imagina que fala por Deus. Muitos dizem falar por Deus, mas só existe um Deus, e esse Deus é o próprio homem. Portanto, somente os líderes que protegerem e derem abrigo viverão. Os outros morrerão. A opressão acabou há 4 anos e vai demorar um pouco para retornar. Sede pacientes durante este tempo. Será um tempo de julgamentos para vocês, mas eu estarei convosco. E quando o tempo de julgamentos terminar, eu me sentarei no trono do julgamento, e alguns cairão e alguns não cairão, segundo a minha vontade que vem para mim do Pai, de volta ao qual nós todos vamos, todos nós, juntos. Eu não sou um Deus, eu sou humano, eu sou uma criança, o filho de meu Pai, que é a própria sabedoria. Levais dentro de vós agora a voz e a autoridade da sabedoria. Logo vós sois sabedoria, até mesmo quando esquecerem disso. Vós não esquecereis por muito tempo. Eu estarei lá e vos lembrarei disso. O dia da sabedoria e o reinado da sabedoria chegaram. O dia do poder, que é o inimigo da sabedoria, termina. Poder e sabedoria são os 2 princípios do mundo. Poder teve seu reinado, e agora ele volta para as trevas de onde veio, somente a sabedoria governa. Aqueles que obedecem ao poder sucumbirão, quando o poder sucumbir. Aqueles que amam a sabedoria e a seguirem sobreviverão sob o sol. Lembrem-se, eu estarei convosco, estarei em cada um de vós de agora em diante. Eu vos acompanharei até a prisão, se necessário. Eu falarei nos tribunais da lei para defendê-los. Minha voz será ouvida na terra, seja qual for a opressão. Não temais. Falai e a sabedoria vos guiará. Se deixardes que o medo vos cale, a sabedoria vos abandonará. Mas não sentireis medo, porque a própria sabedoria está em vós, e vós e ela são um. Antes vós estáveis sozinhos dentro de vós mesmos. Antes éreis homens solitários. Hoje vos tendes um companheiro que nunca fica doente, nem falha, nem morre. Vós estáis ligados ao Eterno, brilhareis como o próprio sol curador. Quando voltardes para o mundo, eu vos orientarei dia após dia, e quando morrerdes, eu saberei e irei buscá-los. Eu vos levarei em meus braços de volta para o seu lar, do qual viestes e ao qual voltareis. Vós sois estranhos aqui, mas não sois estranhos para mim. Eu vos conheço desde o princípio. Este não era seu mundo, mas eu o tornarei vosso mundo. Eu o mudarei para vós. Não temais, que vos aflige, perecerá, e vós triunfareis. Essas são as coisas que serão, porque falei com a autoridade que me foi concedida por meu Pai. Vós sois o verdadeiro Deus e vós prevalecereis. Então se fez silêncio. Sofia havia parado de falar conosco. O que você está lendo? Perguntou Kevin, apontando para o livro. A garota respondeu. Sefer Yezira. Eu vou ler para vocês, escutem. Ela colocou o livro no chão e o fechou. Deus também pôs um contra o outro. O bem contra o mal e o mal contra o bem. O bom vem do bem e o mal do mal. O bem purifica o mal e o mal purifica o bem. O bem é preservado para o bom e o mal para os maus. Sofia parou por um momento e então disse: Isso quer dizer que o bem transformará o mal em algo que o mal não deseja ser, mas o mal não será capaz de tornar bom o que o bem não desejar ser. O mal serve ao bem, apesar de sua argúcia. Então ela nada mais disse. Ficou sentada em silêncio com seus bichos e conosco. Será que você pode conversar conosco sobre seus pais? Perguntei.
Quero dizer, se nós vamos precisar saber o que fazer, vão para onde quer que eu os mande, disse Sofia, e sabereis o que fazer. Não existe lugar onde eu não esteja. Quando me deixardes, não me vereis, mas depois tornareis a me ver. Vós não me vereis, mas eu sempre vos verei. Estarei pensando em vós o tempo todo. Então eu estarei convosco. Saibais ou não disso. Mas uma coisa vos digo. Saibais que eu vos acompanho, até mesmo na prisão, se o tirano lá vos colocar. Não há mais nada a ser dito. Voltais para casa, e eu os instruirei quando se fizer necessário. Ela sorriu para nós. Quantos anos você tem? 2 anos de idade. E você está lendo esse livro? Perguntou Kevin. Sofia disse, em verdade, eu vos digo, nenhum de vós jamais me esquecerá. E vos digo que todos vós me vereis novamente. Vós não me escolhestes, eu vos escolhi. Eu mandei vos chamar há 4 anos. Ok, eu disse. Isso situava o chamado dele em 1974. Se os Lambton perguntarem a você o que eu disse, digam que conversamos sobre a comuna ser construída, disse Sofia. Não digam a eles que eu mandei vocês para longe deles, mas vocês vão se afastar deles. Esta é a sua resposta. Vocês não têm nada mais a ver com eles. Kevin apontou para o gravador, cuja fita continuava rodando. O que eles ouvirão? Disse Sofia. Quando reproduzirem a gravação, será apenas a Sefer e Ezira, nada mais. Uau! Pensei eu. Eu acreditava nela. Eu não falharei convosco. Sofia repetiu sorrindo para nós 3. Eu também acreditava nisso. Quando nós 3 começamos a caminhar de volta para casa, Kevin perguntou, aquilo tudo eram citações da Bíblia? Não, concordou David. Havia alguma coisa nova. Aquela parte sobre nós sermos nossos próprios deuses. Que chegou a hora em que nós não precisávamos mais crer em nenhuma outra divindade que não nós mesmos. Mas que criança linda, eu disse, pensando comigo mesmo, em como ela se parecia com meu próprio filho, Christopher. Nós temos muita sorte, David disse, com a voz meio rouca, de tê-la encontrado. Ele se voltou para mim e disse, ela estará conosco. Ela disse isso. Eu acredito. Ela estará dentro de nós. Não estaremos sós. Todo mundo está sozinho, esteve sozinho, quero dizer. Até agora. Ela vai se espalhar pelo mundo inteiro, não vai? Para todos, no fim das contas. A começar por nós. A Ripton Society, eu disse, tem 4 membros. Sofia e nós 3. Ainda não é muita coisa, disse Kevin. A semente de mostarda, eu disse, que cresce até se tornar uma árvore tão grande que as aves do céu podem se abrigar nos seus ramos. Sai dessa, disse Kevin. Qual é o problema? Perguntei. Precisamos tirar nossas coisas, sair daqui, disse Kevin. Na mesma disse isso. Os Lambton são piradinhos da Silva. Eles podem acabar conosco a qualquer momento. Sofia nos protegerá, disse David. Uma criança de 2 anos de idade? Perguntou Kevin. Todo mundo ficou olhando para ele. Ok, uma criança de 2000 anos de idade, disse Kevin. A única pessoa que consegue fazer piada é com o Salvador, disse David. Sou surpreso por você não ter perguntado sobre o seu gato morto. Kevin parou na hora. O rosto demonstrava surpresa e raiva genuínas. Obviamente ele havia se esquecido disso. Ele havia perdido sua oportunidade. Vou voltar, ele disse. Juntos, David e eu pulamos atrás dele. Eu não estou brincando, ele disse furioso. Qual é o problema? Perguntei. Paramos onde estávamos. Quero conversar com ela mais um pouco. Não vou embora, diabos. Eu vou voltar lá. Me deixem ir, porra. Escute, eu disse. Ela mandou que fôssemos embora e ela estará dentro de nós falando conosco, disse David. Nós vamos ouvir o que eu chamo de voz da inteligência artificial, disse eu. E haverá fontes de limonada e árvores de jujuba. Kevin disse possesso. Eu vou voltar lá. À nossa frente, Eric e Linda Lambton emergiram da casa grande e vieram em nossa direção. É hora do confronto, eu disse. Mas que merda, Kevin disse desesperado. Eu vou voltar assim mesmo. Livrou-se de nós com um safanão
e correu na direção de onde viera. Deu tudo certo? Perguntou Linda Lambton, quando ela e seu marido chegaram até onde David e eu estávamos. Ótimo, eu disse. O que vocês discutiram? Perguntou Eric. A comuna, eu disse. Muito bom, disse Linda. Por que Kevin está voltando? O que é que ele vai dizer para Sofia? Tem a ver com o gato morto dele, disse David. Peçam a ele para vir aqui, disse Eric. Por quê? Perguntei. Vamos discutir o relacionamento de vocês com a comuna, disse Eric. A Ripton Society deveria fazer parte da comuna maior, na nossa opinião. Foi Brett Minnie quem sugeriu isso. Nós realmente deveríamos bater um papo a respeito. Nós achamos que vocês são aceitáveis. Vou chamar o Kevin, disse David. Eric, eu disse. Estamos voltando para Santa Ana. Há tempo para discutir seu relacionamento com a comuna, disse Linda. Seu voo da Air Co só sai às 8 da noite, não é? Vocês podem jantar conosco. Valles chamou vocês aqui, disse Eric Lambton. Vocês irão embora quando Valles sentir que vocês estão prontos para ir. Valles sente que estamos prontos para ir, eu disse. Vou chamar o Kevin, disse David. Eu chamo, disse Eric. Passou por David e eu na direção de Kevin e da garota. Cruzando os braços, Linda disse. Vocês ainda não podem voltar para o sul. Minnie quer conversar sobre uma série de questões com vocês. Lembre-se de que ele não tem muito tempo. Ele está ficando fraco rapidamente. Kevin está realmente perguntando a Sofia sobre seu gato morto. O que há de tão importante sobre um gato morto? O gato é muito importante para Kevin, eu disse. É isso aí, concordou David. Para Kevin, a morte do gato representa tudo, o que há de errado com o universo. Ele acredita que Sofia pode explicar isso a ele, e com isso, eu quero dizer o que há de errado com o universo, sofrimento e perda sem merecimento. Acho que ele não está conversando sobre o gato morto, disse Linda. Está sim, eu disse. Você não conhece o Kevin, disse David. Talvez ele esteja conversando sobre outras coisas, porque esta é a chance que ele tem de finalmente conversar com o Salvador. Mas o gato morto dele é uma questão importantíssima no que ele está falando. Acho que devíamos ir até onde Kevin está, disse Linda, e dizer a ele que já falou bastante com Sofia. O que vocês querem dizer com Valles? Sente que vocês estão prontos para ir? Sofia disse isso. Uma voz na minha cabeça falou, diga a ela que a radiação está incomodando vocês. Era a voz da inteligência artificial que Horst Loverfett havia ouvido desde março de 1974. Eu a reconheci. A radiação, eu disse. Ela hesitei. Então eu entendi a frase enviesada. Estou meio cego, falei. Um raio de luz rosa me atingiu. Deve ter sido o sol. Então percebi que deveríamos voltar. Valles disparou a informação direta para você, disse Linda, imediatamente, em alerta. Você não sabe. Não sei, eu disse. Mas me senti diferente depois, como se eu tivesse alguma coisa importante a fazer em Santana. Nós conhecemos outras pessoas, existem outras pessoas que poderíamos introduzir na Ripton Society. Elas também deveriam vir para a comuna. Valles fez com que elas tivessem visões. Elas vieram nos procurar em busca de explicações. Nós falamos do filme para elas. Falamos para que vissem o filme que Mamãe Ganso fez. Todas estão vendo e entendendo um bocado de coisas a partir disso. Fizemos com que mais pessoas fossem ver Valles do que eu imaginava. Devem estar contando aos seus amigos. Meus próprios contatos em Hollywood. Os produtores e atores que conheço, especialmente o pessoal da grana, estão muito interessados no que apontei para eles. Há um produtor específico da MGM que talvez queira financiar Mamãe Ganso em outro filme de alto orçamento. Ele disse que já tem o apoio. Meu fluxo de conversação me surpreendeu. Parecia que estava saindo do nada. Era como se não fosse eu falando, mas outra pessoa. Alguém que soubesse exatamente o que dizer a Linda Lambton. Qual é o nome do produtor? Perguntou Linda. Art Hockway, respondi. O nome veio à minha cabeça como se fosse uma deixa. Que filmes ele já fez? Aquele sobre o lixo nuclear que contaminou a maior parte do centro de Utah, eu disse. Aquele desastre sobre o qual os jornais falaram há 2 anos, mas a TV teve medo de noticiar. O governo fez pressão.
onde todas as ovelhas morreram. A história de fachada era que havia sido gás dos nervos. Rockwell fez um filme barra pesada, expondo a verdadeira história da indiferença calculada das autoridades. Estrelando quem? Perguntou Linda. Robert Redford, eu respondi. Bem, nós estaremos interessados, disse Linda. Então nós precisamos voltar para o sul da Califórnia, disse. Temos muitas pessoas em Hollywood com quem conversar. Eric, Linda gritou, foi até onde o marido estava, junto de Kevin. Ele estava segurando Kevin pelo braço. David olhou para mim e fez um sinal para que fôssemos até lá. Juntos, nós três nos aproximamos de Kevin e Eric. Não muito longe dali, Sofia nos ignorava. Ela continuou a ler o seu livro. Um raio de luz rosa me cegou. Meu Deus, eu disse. Eu não conseguia enxergar. Levei as mãos à testa, que latejava e doía-se, como se fosse explodir. O que foi? David perguntou. Eu ouvia um zumbido baixo, como um aspirador de pó. Abri os olhos, mas nada além da luz rosa vinha em minha direção. Phil, você está bem? Perguntou Kevin. A luz rosa estava se desvanecendo. Estávamos em 3 poltronas a bordo de um avião, mas, ao mesmo tempo, superpostos sobre as poltronas do avião, a parede, os outros passageiros, estava o campo seco e marrom, Linda Lambton, a casa não muito longe, 2 lugares, 2 tempos. Kevin, eu disse, que horas são? Eu não conseguia ver nada pela janela do avião, a não ser escuridão. As luzes internas sobre os passageiros estavam, em sua maior parte, acesas. Era noite e, no entanto, a luz brilhante do sol se derramava sobre os campos marrons, sobre os Lambtons e sobre Kevin e David. O zumbido dos motores a jato continuava. Eu me senti balançar ligeiramente, o avião havia feito uma curva. Agora eu via muitas luzes, distantes, além da janela. Estávamos sobre Los Angeles, percebi, e ainda assim a luz quente do sol me banhava. Vamos pousar em 5 minutos, disse Kevin. Disfunção temporal, percebi. O campo marrom se desvaneceu. Eric e Linda Lambton se desvaneceram. A luz do sol se desvaneceu. Ao meu redor o avião se tornou substancial. David estava sentado, lendo um livro de T.S. Eliot. Kevin parecia tenso. Estamos quase lá, eu disse. Aeroporto de Orange County. Kevin não disse nada. Ele estava curvado, pensativo. Eles nos soltaram? Perguntei. O quê? Ele olhou irritado para mim. Eu estava lá agorinha mesmo, eu disse. Agora, a lembrança dos eventos intermediários começou a penetrar em minha mente. Os protestos dos Lambton e de Brent, dele mais que todos, eles imploraram para que não fôssemos, mas nós fomos embora. Ali estávamos nós, no voo de volta da Air Calm. Estávamos a salvo. Houve um ataque duplo de Minnie e dos Lambton. Vocês não vão contar a ninguém lá fora sobre Sofia? Linda perguntara ansiosa. Vocês juram sigilo? Naturalmente eles haviam concordado. Essa ansiedade havia sido um dos ataques, o eixo negativo. O outro havia sido positivo, uma indução. Veja as coisas assim, dissera Eric, com o apoio de Minnie, que parecia verdadeiramente arrasado porque a Ripton Society, por menor que fosse, havia decidido ir embora. Este é o acontecimento mais importante da história humana. Vocês não querem ficar de fora, querem? E afinal de contas, Valles escolheu vocês. Nós recebemos literalmente milhares de cartas sobre o filme e apenas algumas pessoas aqui e ali parecem ter sido contatadas por Valles. Assim como vocês foram. Nós somos um grupo privilegiado. Este é o chamado, Minnie havia dito, quase implorando a nós 3. Sim, Linda e Eric repetiram. Este é o chamado pelo qual a humanidade esperou séculos. Leiam o Apocalipse. Leiam o que ele diz sobre o eleito. Nós somos eleitos de Deus. Acho que sim. Eu havia dito quando eles nos deixaram perto do carro que havíamos alugado. Havíamos estacionado perto do Ginos, numa rua lateral de Sonoma que permitia estacionamento por um grande número de horas.
Aproximando-se de mim, Linda Lambton colocou as mãos nos meus ombros e me beijou na boca, com intensidade e uma certa quantidade, na verdade uma grande quantidade, de fervor erótico. Volte para nós, ela havia sussurrado no meu ouvido. Você promete? Este é o nosso futuro. Ele pertence a muito poucos. Ao que eu havia pensado, você não podia estar mais enganada, coração. Isto pertence a todos. Então agora nós estávamos quase em casa, ajudados de modo crucial por Valles, ou, como eu preferia pensar, por Santa Sofia. Colocar as coisas desse jeito mantinha minha atenção focada na imagem em minha mente da garota Sofia, sentada com os bichos e seu livro. Ali parados no aeroporto de Orange County, esperando bagagem, eu disse: eles não foram estritamente honestos com a gente. Por exemplo, eles nos disseram que tudo que Sofia dizia e fazia era gravado em áudio e vídeo. Não é verdade. Quanto a isso, você pode estar enganado, disse Kevin. Hoje em dia existem sofisticados sistemas de monitoramento que funcionam remotamente. Ela pode ter estado sob o alcance deles, mesmo que não conseguíssemos ver isto. Minnie é realmente o que ele diz que é, um mestre do hardware eletrônico. Pensei o seguinte: Minnie estava disposto a morrer para vivenciar Valles mais uma vez. E eu estava? Em 1974, eu o havia vivenciado uma vez. Desde então, desejara que ele retornasse. Doía em meus ossos, meu corpo sentia isso tanto quanto minha mente. Talvez mais até. Mas Valles tinha razão em ser judicioso. Isso demonstrava a preocupação dele pela vida humana, sua indisposição em se manifestar para mim novamente. Afinal, o encontro original quase me matara. Eu podia ver Valles novamente, mas, assim como Minnie, isso me destruiria. E eu não queria isso. Tinha coisas demais para fazer. O que exatamente eu tinha para fazer? Eu não sabia. Nenhum de nós sabia. E eu já havia ouvido a voz da inteligência artificial na minha cabeça, e outros ouviriam essa voz, cada vez mais pessoas. Valles, como informação viva, penetraria o mundo, replicando-se em cérebros humanos, cruzando com eles e ajudando-os, orientando-os em um nível subliminar, ou seja, de modo invisível. Nenhum humano específico tinha como saber se havia tido esse tipo de explosão. Em seu conluio com outros humanos, uma pessoa determinada não saberia quando estaria lidando com outro homoplasmado e quando não. Talvez os sinais antigos de identificação secreta voltassem. Provavelmente já haviam voltado. Durante um aperto de mão, um movimento com o dedo de 2 arcos em intersecção, uma rápida expressão do símbolo do peixe, que ninguém, além das 2 pessoas envolvidas, poderia discernir. Lembrei-me de um incidente, mais que um incidente, envolvendo meu filho Christopher. Em março de 1974, durante o tempo em que Valles tomou conta de mim, teve o controle de minha mente. Eu havia realizado uma iniciação correta e complexa de Christopher às fileiras dos imortais. O conhecimento médico de Valles havia salvo a vida física de Christopher, mas Valles não havia terminado por ali. Essa foi uma experiência que eu guardei com carinho no meu coração. Ela foi realizada com profundo sigilo, ocultada até mesmo da mãe de meu filho. Primeiro eu havia preparado uma caneca de chocolate quente. Depois, um cachorro quente no pão com os molhos típicos. Christopher, ainda bem novinho, adorava cachorro quente e chocolate quente. Sentado no chão do quarto de Christopher, com ele, eu, ou melhor, Valles em mim, como se fosse eu. Comecei a jogar um jogo. Primeiro, segurei de brincadeira a caneca de chocolate no alto, sobre a cabeça do meu filho. Depois, como se por acidente, deixei cair um pouco de chocolate em sua cabeça, em seus cabelos. Rindo, Christopher tentara limpar o líquido, e eu naturalmente o ajudei. Curvando-me em sua direção, murmurei: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém me ouviu, a não ser Christopher. Agora, ao limpar o chocolate quente de seus cabelos, escrevi o sinal da cruz em sua testa. Eu o havia batizado, e agora
o confirmava. Foi o que eu fiz, não pela autoridade da igreja, mas pela autoridade do plasmado vivo em mim, o próprio Valles. Em seguida eu disse a meu filho, seu nome secreto, seu nome cristão é... E eu lhe disse qual era. Apenas ele e eu sabemos. Ele, eu e Valles. Em seguida peguei um pedaço de pão do cachorro-quente, estendi-o à minha frente. Meu filho, ainda um bebê na verdade, abriu a boca feito um passarinho e eu coloquei o pedacinho de pão dentro dela. Era como se nós dois estivéssemos compartilhando uma refeição. Uma simples, comum, cotidiana refeição. Por algum motivo, parecia essencial, crucial, até que ele não desse nenhuma mordida na carne do cachorro-quente. Carne de porco não podia ser comida nessas circunstâncias. Valles me transmitira esse conhecimento necessário. Quando Christopher começou a fechar a boca para mascar o pedaço de pão, dei a ele a caneca de chocolate quente. Para minha surpresa, ele era tão novinho que ainda costumava beber em mamadeira, nunca numa caneca. Ele estendeu as mãos ansiosas para pegar a caneca. Quando ele a pegou, levou-a aos lábios e bebeu dela. Eu disse, este é o meu sangue e este é o meu corpo. Meu filhinho bebeu e peguei a caneca de volta. Os maiores sacramentos haviam sido realizados. O batismo, depois a confirmação e depois o maior sacramento de todos, a Eucaristia, o sacramento da ceia do Senhor. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por vós, preserva vosso corpo e alma e os conduz à vida eterna. Tomai e bebei em memória de que o sangue de Cristo foi derramado por vós e dê graças. Este momento é o mais solene de todos. O próprio sacerdote se torna Cristo. É Cristo que oferece seu corpo e sangue para os fiéis, por um milagre divino. A maioria das pessoas entende que no milagre da transubstanciação, o vinho ou o chocolate quente se torna o sangue sagrado, a hóstia ou o pedaço de pãozinho de cachorro quente, o corpo sagrado. Mas pouca gente, mesmo dentro da igreja, percebe que a figura que se põe diante deles, segurando o cálice, é o Senhor deles, vivo agora. O tempo foi superado, estamos de volta, quase 2000 anos. Não estamos em Santana, Califórnia, Estados Unidos, mas em Jerusalém, por volta de 35 EC. O que eu havia visto em 1974, quando via a superposição da Roma antiga e da Califórnia moderna, consistia em um testamento real do que é normalmente visto pelos olhos internos dos fiéis apenas. Minha experiência de dupla exposição havia confirmado a verdade literal, não meramente figurativa, do milagre da missa. Como eu disse, o termo técnico para isso é anamnese, a perda do esquecimento, ou seja, a lembrança do Senhor e da ceia do Senhor. Eu estava presente naquele dia, na última vez em que os discípulos se sentaram à mesa. Pode ser que vocês creiam em mim, pode ser que não. Sed per Spiritum Sanctum dico, haec veritas est, mini credi et mecum in aeternitete vivebis. Meu latim provavelmente é cheio de defeitos, mas o que eu estou tentando dizer, mal e mal é. Mas falo por intermédio do Espírito Santo. Esta é a verdade. Crede em mim e vivereis comigo na eternidade. Nossa bagagem apareceu. Entregamos nossos tickets de bagagem para o guarda uniformizado. E 10 minutos depois estávamos seguindo de carro para o norte da rodovia para Santana, para casa.